Olá, pessoal. Aí uma bela imagem da Serra da Canastra em Minas Gerais. Quem tiver a oportunidade de conhecer, um lugar espetacular, maravilhoso. Então, dando continuidade nas lesões com potencial de malignização da boca, nós temos que tentar estabelecer o diagnóstico, né? E aí sim, nós vamos tomar a nossa conduta. O diagnóstico sempre ele é feito através da biópsia, e em lesões pequenas, diria para vocês até 2 centímetros, quando elas são localizadas, né? Ou seja, quando tem somente uma lesão. Em geral, essa biópsia, ela é excisional, então a gente tende, ou pelo menos tenta, né, a remover toda essa lesão, né? Quando ela é, como eu falei para vocês, única, e tem aí aproximadamente até 2 centímetros. Se essa lesão ela é mais extensa, a gente prefere ou deve, né, realizar mais biópsias, né, para que a gente possa mapear, né, toda essa lesão. Lembrando um conceito muito importante de biópsia: biópsia não trata câncer, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado. Se na biópsia de uma determinada lesão o resultado for de um tumor maligno, a gente tem que lembrar que esse paciente tem que ser encaminhado para o tratamento, né, mais apropriado, e muito importante ainda, né, vocês entenderem que a biópsia não trata câncer, né? Então, por isso que nós precisamos aí encaminhar o paciente quando, né, a gente faz a biópsia, mesmo que tenha removido toda a lesão, mas o diagnóstico vem, né, como um tumor maligno, a gente tem que encaminhar esse paciente. E múltiplas biópsias, né, elas devem ser realizadas dependendo aí da extensão da lesão. Eu vou exemplificar isso aí melhor para vocês. Então, veja esse paciente, é um paciente de 50 anos de idade, HIV positivo, não fumante, com uma lesão em língua há 2 meses. Então, uma lesão bastante extensa, né, envolvendo toda a borda da língua, como vocês podem ver aqui, né? Áreas mais brancas, né, aqui com áreas mais avermelhadas, superfícies irregulares, né? Então, num paciente como esse, né, uma lesão extensa, a gente já não pode partir, não deve partir para uma remoção cirúrgica dessa lesão, uma biópsia excisional, né? Nós temos que tentar caracterizar microscopicamente, né, todas as áreas dessa lesão. E aí fazer múltiplas biópsias incisionais, né, identificando região mais posterior, região mediana, região mais abaixo, região mais anterior, né? E foi o que nós fizemos. Ó. Nesse paciente, nós fizemos 4 biópsias, como vocês podem ver, né, 4 fragmentos, e aí vamos estudar melhor estes 4 fragmentos. Então, aqui a gente já observa uma área com uma displasia bastante intensa, células bastante, a gente consegue ver o núcleo, né, bem escurecido, a gente chama isso de hipercromasia, mostrando já uma displasia aí de boa parte deste epitélio. Aqui uma outra área também, né, com os núcleos, né, a gente vê os nucleolos bem proeminentes, né, essas projeções na forma de gotas, né, para o tecido conjuntivo, né, mostrando aí uma alteração epitelial bastante importante. Aqui, né, já uma área de invasão, né, apesar de ainda estar tudo unido ao epitélio, mas uma área de invasão, né, uma área assim, de invasão superficial. Então, um carcinoma de células escamosas superficialmente invasivo. Só retornar um pouquinho aqui. Então, apesar do nosso diagnóstico clínico aqui ter sido assim, de uma leucoplasia não homogênea, né, a caracterização microscópica mostrou que já era um carcinoma microinvasivo. Então, esse paciente tem que ser encaminhado para que possa ser submetido a uma cirurgia mais ampla, né, e remover toda essa lesão como tratamento. Uma outra paciente de 60 anos de idade que nos procurou com essas manchas, essas placas brancas em bochecha esquerda.
Veja que tinha também algumas alterações brancas em borda de língua, como vocês podem ver aqui, ó, que já é em forma mais de placa em borda de língua direita e aqui em borda de língua esquerda. E em bochecha direita, a gente já vê aqui, né, uma área branca com áreas vermelhas, né, salpicadas por esses pontos, né, brancos, como vocês podem observar aqui. E nós fizemos a biópsia, né, dessa região, onde a gente observou, assim, mais alterações. Então, aqui a gente observa, né, um infiltrado inflamatório bastante proeminente, de novo, aquelas projeções, né, e aqui, já, assim, como um aspecto microscópico, não mostrava tanta displasia. A gente observava, assim, que não tinha grandes alterações epiteliais nessa paciente. Aqui em 2011, veja que, né, aumentaram até as manchinhas brancas, as placas brancas em bochecha esquerda, em borda de língua, né, também toda a borda de língua alterada, como vocês podem observar aqui. E já naquela região em bochecha direita, né, a transformação maligna daquela área, né, que tinha áreas brancas e vermelhas, né, com essas áreas, né, puntiformes aqui, já com uma área de transformação maligna. Aqui a peça cirúrgica, a gente vê um tumor bastante formando papilas, né, como vocês podem ver aqui, mas já com infiltração de todo o tecido conjuntivo. Aqui em 2014, aqui foi onde foi feita a cirurgia, foi colocada uma ilha de pele, como vocês podem ver aqui. Então, a parte branca aqui, na verdade, é o enxerto da pele. A paciente em 2016, veja que tá bem, né, mantendo só aquela placa branca em bochecha. Aqui em 2017, também a paciente bem. A paciente ainda está em acompanhamento até hoje, né, e está bem, sem qualquer evidência de um novo tumor. A classificação das lesões, aqui nessa época, usava um termo ainda pré-cancerosa ou pré-maligna, hoje, né, o termo mais apropriado, né, as lesões com potencial de malignização, incluía todas essas lesões aqui, né, leucoplasia, eritroplasia e lesões, né, de pacientes que fumavam invertido, ou seja, com a brasa dentro da boca, né, e o filtro para fora. Isso era uma prática comum em alguns países, como Colômbia, não é comum aqui no Brasil, e aqui as condições pré-malignas, né? Então, ou seja, o organismo dessa paciente, ou a boca desse paciente, ele é mais suscetível, não só naquele lugar, mas em toda a região. Então, pacientes que têm fibrose submucosa é muito comum na Índia, né, por usar o betel. Betel é um estimulante, né, que eles fazem lá na Índia, então a gente praticamente não vê isso aqui em outras regiões do mundo. A queratose aquetínica, são alterações solares que podem apresentar, né, em todo o lábio. Pacientes que têm líquen plano, né, e lúpus eritematoso, né. E, mais recentemente, né, nessa última classificação que eu falei com vocês de 2020, foi incluído mais duas lesões. A lesão liquenoide oral, é uma lesão que não se encaixa no diagnóstico de leucoplasia, e o GVHD, que é a doença do enxerto versus o hospedeiro, principalmente em pacientes transplantados, né? Então, esses pacientes transplantados também, eles são mais suscetíveis, né, e quando faz o transplante alogênico, né, em geral, o transplante de medula, né, alogênico, que vai ter essa doença do enxerto versus o hospedeiro. E aqui as definições, né, sobre leucoplasia durante todo, né, as revisões da OMS, até essa última revisão de 2007, que nesse artigo do Varnacula Surya, que ele define que a leucoplasia, o termo leucoplasia, ele deve ser usado para placas brancas, né, de risco questionável de transformação maligna, mas que todas as outras doenças que possam ser semelhantes à leucoplasia
devem ser excluídos. Então, isso é muito importante, assim, o diagnóstico de leucoplasia, ele é um diagnóstico de exclusão. Então, nós temos que realmente confirmar que naquela área alterada não é uma queratose friccional, ou seja, não é um trauma, não é líquen, né? Eu até diria que essas duas são as mais, assim, mais semelhantes de definir como leucoplasia. Aqui, novamente, eu gostaria de interromper aí a gravação, né, dessa segunda parte, também naquela região lá de Capitólio, né, agora com os cânions, todos vocês aí provavelmente já devem ter ouvido falar. Quem tiver a oportunidade também de visitar, é um lugar também muito bonito.